Curso de Programação em Linguagem, aula 56. Olha, o processamento de mensagens do Windows exige de vocês muita paciência e cuidado. Vamos voltar aqui a esse diagrama e mostrar o seguinte. Vou repetir. Você não tem nas mãos, quando está programando para um sistema operacional, não tem propriamente uma linguagem. Você tem um protocolo que você tem que obedecer, princípios, pontos de entrada, agora eu vou introduzir isso, né? Que você manipula, obedece regras deste protocolo para poder interagir com o sistema operacional. Você não propriamente programa. Nos tempos em que existia o BASIC, você podia dizer que programava o Pascal linha a linha, a linguagem C linha a linha, tá? Do jeito que nós demos na console. Aqui você não programa, você está manipulando um dispositivo, tá? Que vem com as partes de intervenção prontas. As duas regiões, o WindowProc e o WinMain, tá? E vai processando mensagens entre esses dois módulos, correto? Então vamos lá. Essas mensagens são entre as inumeráveis que a linguagem C tem para o sistema operacional Windows. É importante dizer isso. Linguagem C para manipular o Windows através deste protocolo, né? Naquela fórmula que nós demos, né? Mostrando para vocês o WindowProc e o WinMain, nesta ordem daqui, tá? Em uma tem o case lá, o switch com os cases, em que você manipula as mensagens, tá? E no outro tem a criação da janela principal, né? Em um trecho onde ele fica recebendo e despachando mensagem, tá? E aqui em cima, está no WindowProc, está o destrinchamento dessas mensagens. Bem, que mensagens podem ser? WM Activate App, é enviada para o aplicativo, né? Quando a janela está sendo ativada. Se alguns de vocês se lembram de HTML, seria no onload. WM Close, enviado como sinal quando a janela, né, o aplicativo deve ser encerrado. Um pouco antes, porque se mandar depois que está fechado, a aplicação não existe, tá? Isso corresponderia ao evento onClose das páginas HTML, que foi retirado por causa da possibilidade de hackeamento, tá? WM Create, né? Não tem um similar em HTML, mas é enviado quando o aplicativo solicita que uma janela seja criada, né? Seria no HTML, né? Mais objetivamente, e não exatamente quando você cria as divs, tá? Mas como no HTML é criado em tempo de leitura, né? A analogia é imperfeita, tá? Então, quando se cria qualquer região aqui no C, né, qualquer controle, uma caixa de edição, um label, uma caixa de combinação, né, um menu, todos aqueles que eu citei na aula anterior. Bem, temos a mensagem WM destrói, né, enviado quando uma janela está sendo destruída. Então, por exemplo, quando você está fazendo a desalocação de toda a memória dos controles que uma aplicação está usando. Controles, caixas de edição, etc. e tal. Correto? Vamos igualar aqui a altura. Tá. Depois, WMNC Activate, né? Tem um problema. Quando uma janela Windows está sendo aberta, ela pode ser menor do que a tela. Então, isso aí que nós estamos chamando de área não cliente
é a área externa à janela que você está ativando, tá? Então, quando você está ativando aquela área, quando você clica fora da janela, você está ativando a área não cliente dela, tá? Depois, WM Show Window, enviado para uma janela quando ela está prestes a ser ocultada ou mostrada, tá? Não é propriamente uma ordem para mostrar o status, né, do show dela, se ela está sendo mostrada ou não. E temos WM Paint, que é uma ordem para a janela, uma mensagem recebida quando a janela está sendo pintada. Quando o sistema ou outro aplicativo faz solicitação para pintar, o que significa isso? Colocar o controle. Então, tem duas partes na criação de um controle, uma caixa de edição, uma caixa de combinação, que é o que? A instrução create, ou seja, a parte de comando, tá? E o Paint se refere à parte gráfica, quando ele está traçando as linhas dessa janela, tá certo? Então, existe uma parte teórica da janela, que é o seu create window, né? E existe a parte física, que é o Paint. Nós vamos mostrar as contradições desse comando, tá? E depois, só para mostrar um controle estático, né? Que corresponde ao label, né? WM CTL Color Static, né? Quando um controle estático, um controle de edição, é somente leitura, o label, né? Ele envia uma mensagem Control Color Static para sua janela pai, tá? Quando ele está prestes a ser desenhado, para possibilitar que ele seja colorido, tá ok? Então, vamos mostrar aqui no nosso fonte a ordem das mensagens. Nós vamos produzir um log, por isso que nós carregamos stdio, e por isso que nós declaramos uma variável do tipo file, tá? Porque nós vamos fazer um log destas mensagens, estão vendo aqui? Que são as mais comuns. Deixei por enquanto o Paint, que é importante, comentado esse handle aqui, tá? Para poder explicar para vocês o que ocorre na criação de uma janela, tá? Aqui no Create, eu estou dando esse controle estático aqui, ó, um Create Window, né? Parecido com o exemplo anterior, e alterando algumas propriedades dele, tá? E ao final eu mando, é a única que eu mando a mensagem WM Create, eu registro depois da execução do comando, tá? Mas poderia registrar aqui no início. Bem, então eu vou explicar melhor o funcionamento disso, tá? Então, aqui nós estamos obedecendo o protocolo, sempre, né? O windowproc, que é a função callback, que tem o switch, selecionando, né? Destrinchando qual mensagem que foi mandada para cá, pelo Windows, que ele vai trabalhando com mensagens, vou repetir, né? Então, aqui está todas as possibilidades de mensagens mais comuns que eu selecionei, para não ficar enorme, tá? E aqui embaixo, o WinMain, que comanda aqui o Samba, né? Toda hora, traduzindo a mensagem que chega, né, dos dispositivos do sistema, despachando. E esse despacho vai para essa rotina callback, o windowproc, tá certo? Então, vamos detalhar aqui o modelo do exemplo. Então, eu vou dar para vocês importantes lembretes para vocês não apanharem aí deste modelo, windowproc, WinMain. Primeiro, qualquer handle, ou seja, pointer ou manipulador, vou dar sempre todas as terminologias de acordo com o que vocês conhecem. Ele tem que ficar com uma variável global. Fora de windowproc, fora de WinMain, nós estamos num contexto global, tá? Eu também peguei uma mensagem anterior, depois vocês vão entender por que eu declarei esse tipo de variável, tá? E
coloquei aqui um contador de mensagens, que realmente é um contador de mensagens iguais no momento, porque senão o nosso log aqui de mensagens ficaria muito grande, vocês vão entender por quê, tá? Bem, então aqui nós estamos na estrutura case, tá? Declaramos algumas variáveis aqui, tá? Vamos mostrando à medida que a gente usa. Declarando text message para gravar num arquivinho de log txt do que está acontecendo, para que vocês saibam, né, o que é esse modelo, qual que é o funcionamento dele. Então, a cada case de um tipo de mensagem mais comum, aqui eu selecionei umas 9 mensagens mais comuns, eu guardo na variável text message a mensagem, tá certo? Então, eu tenho que dar strcopy, porque para esse tipo de variável, como vocês já viram, não funciona a igualdade, ele dá erro de sintaxe. Então, estão aqui, ó, dentro do switch, o case com as mensagens, tá? Todas têm text message e o nome dela, tá? Vou dar as características iguais. Bem, agora, as que são diferentes, prestem atenção na mensagem. WM Paint, eu ainda tenho isso comentado, e a WM Create, né, que corresponde à criação de alguma janela, eu vou dar uma janelinha que é um controle estático, que é um label, tá? Aqui que vai ter uma mensagem lá dentro, tá certo? No caso é o default, static 1. Estão colocando só para vocês saberem que campo que é, tá? Tem que ter uma referência. Bem, então vamos executar, tá? Então compilamos e executamos. No entanto, o create window do campo static, desse label, não está aparecendo. Ah, agora apareceu, ó. Entendeu? Porque nós movemos a janela. Vamos novamente executar sem mexer na janela. Prestem atenção. Ainda não está aparecendo. Tiro o cursor da posição e movo a janela. Por que é que o controle apareceu? Porque foi disparado um WM Paint, tá certo? Vamos descomentar aqui, tá, o evento do Paint, as instruções, onde existe um Begin Paint, colocando num handle, tá? O produto desse Paint, a referência desse Paint, né? E em relação ao handle da nossa página, né? Eu falei página porque eu estou acostumado com um HTML, não é? É da nossa janela de aplicação. Vejam aqui, ó, o handle dela, o pointer dela, vem na primeira posição do callback, tá? Então, deixamos isso agora ativo. Isso vai provocar um primeiro evento WM Paint. Vejam. Então, nós executamos, aparece de cara o static. E a gente confirma também enviando aqui, né, uma saudação, esse test out, o greeting, né, uma saudação, que foi declarada aqui no início, ó, Hello Windows Desktop, correto? Então, deu para entender? Se vocês tiverem controles declarados no WM Create, sem dar um Begin Paint aqui, tá? O que acontece? Ele espera que algum movimento da janela, redimensionamento, qualquer coisa assim, dispare o evento Paint, porque toda vez que a janela é movida, se ela for diminuída, ele tem que repintar a janela até os limites da janela, tá certo? E quando ela é aumentada, também ele tem que repintar, porque ele não sabe se o texto vai passar ou não, se ele vai dar wrap, se ele vai formar 2 linhas com o texto, tá? Ou se de 3 linhas, você esticando a janela, ele forma 2 e depois uma, porque a janela ficou suficientemente grande, tá certo? Então,
Guardem bem isso, tá? Vou repetir aqui. Se eu comento esse trecho, tá? Não existe nenhuma ordem de pente. Então, aquele que está contido no create aqui, esse static field, tá? Ele não aparece, tá certo? Você pode esperar até com uma frequência aí do processador que alguma hora apareça, não vai aparecer. Dá um pequeno move, pronto. O evento pente foi disparado, tá certo? Então guardem esse detalhe. Uma pequena pausa aí de raciocínio, tá? Para vocês guardarem isso no coração, tá certo? Então vejam o seguinte, é uma estrutura de programa que funciona praticamente como um roteador. Vou dar o exemplo de vocês têm em casa aí, né? Um roteador com várias pessoas ligadas. Aqui as pessoas ligadas são as mensagens, tá? Vamos supor que cada entrada do roteador fosse um tipo de mensagem que chega, tá? Esse switch aqui é um roteador de mensagens mesmo, correto? Então agora vamos descomentar o pente, tá? E ver que ele tem um tipo de coisa que vocês podem fazer uma ordem para ele começar a pintar, né? Começar a pintar é exibir coisas na tela. Se vocês já mexeram com Java, vocês viram aquela seção Graphics G, né? Que está com parâmetro G, que começa a dar ordens gráficas, tá? Bem, então vamos lá. Nós temos eventos já descritos na aula, né? WM Parent Notify, Show Window, Activate, NC Activate, né? Esse Paint, o Destroy e um Create, tá? Esse Create aqui está criando campo static. Se vocês quiserem criar controles, tá? Então vou colocar aqui, ó, área de criação de controles. Áreas de edição. Controles na parte gráfica são o Windows, por isso que ele dá Create Window, por isso que o sistema chama o Windows, tá certo? Compreenderam? Então agora nós vamos ver, ó, a cada passada de mensagem, tá? Nosso manipulador de mensagem aqui, o callback Window Proc, ele vem e vai gravar, tá? Ele vai gravar as mensagens recebidas, tá? Por isso que eu iniciei aqui, ó, message anterior, 0. Não existe mensagem 0. 0 é ausência de mensagem. Então não tem código, tá? Mas convencionei como 0 para fazer isso aqui. Isso aqui em programa se chama quebra, tá? Então, a cada vez que a mensagem recebida aqui for diferente da anterior, eu dou um log. Por quê? A mensagem pente vem milhares, vocês vão ver pelo contador, tá? A cada mudancinha, ela é chamada, tá? Então, ela ocorre muitas vezes. Então, o nosso log ficaria com milhares de linhas. Por isso que eu botei aqui, ó, quando a mensagem que veio no momento for diferente da anterior. E o procedimento de quebra é o seguinte, depois que você fez o processamento, você fala, agora a mensagem anterior é essa que acabou de vir, tá? E eu zero as mensagens, o quê? Iguais, tá certo? Esse grupo de mensagens iguais. Então, eu vou lá, né, no nosso projeto, log aqui, ó, olha o tanto. Mas vamos botar do 0 agora e observar só a janela sendo aberta e fechada para facilitar a compreensão de vocês, tá? Vamos abrir e fechar, novamente comentando aqui, ó, esse WM Paint, para pegar as mensagens mais básicas in natura, sem ordens dentro, a não ser esse strcopy, tá?
Então, vamos lá. Vamos executar. Compilar, já está zerado o log. Compilar, executar. Dou uma pequena movida para cá para fechar. Vamos ver que log que ele produziu. Execução simples, estão vendo? Ó, ele notificou o parent, eu acho que eu não descrevi essa mensagem, mas ele faria o seguinte, como o Windows pode ter janelas filhas, né? As filhas notificam a janela pai. Aqui no caso ele mandou 5 notificações lá para a janela pai, que é quem? É o próprio desktop, porque foi aberto no desktop, né? Um executável. Mas no caso, como nós estamos compilando e executando dentro do dev C++, ele mandou notificações para o dev C++. Tá? O parent, o pai dessa janela aí, filha da aplicação do executável, é o dev C++, porque nós estamos executando de dentro do compilador. Depois ele mandou uma mensagem create, tá? O 0 aqui é porque ele só foi incrementando uma vez. Nosso contador começa de 0. Depois deu o show window, tá? Ativou aqui o app, ativou a aplicação, né? Ativou a área de fora, né? A área que não corresponde à janelinha. Deu 19 pentes, estão vendo? E depois, tá? Ele ativou a área de fora, a janela que está contida aqui, porque o deve ser mais comunica com essa janela, 291.191 vezes. Por isso que nós fizemos o tratamento de quebra e este contador. E depois ele deu 3 destróis, tá? Ele destruiu 3 coisas na janela e a própria janela. Tá certo? Beleza? Deu para vocês entenderem? Agora nós vamos zerar aqui, limpar, tá? E vamos ver o log depois de fazer vários movimentos na janela. Mais uma etapa, vamos descomentar esse trecho do pente para ver o que é que ele vai fazer, tá? Vocês vejam que ele ainda vai enviar esse test out para a janela, além do controle que vai aparecer na hora, tá? Vamos executar. Já ficar com o cursor aqui preparado, ó. Não vou fazer mais nenhum movimento e vou fechar. Vamos abrir o log. Vejam, agora ele passou ali e ativou o Control Color Static, porque nós demos uma ordem aqui para ajustar a cor daquele texto, né, que está em HDC, né, está aqui com a gente, que vai mostrar o texto que está contido na variável greeting, né? Por isso que ele chamou o evento, né, de Control Color Static, ou seja, foi alterada a cor de um controle estático, tá certo? Isso aí seria próprio para colocar os labels, né? Então ele foi lá, ó, dentro do getHDC, também podemos fazer isso, né, com um set text color, tá? Mandei a cor vermelha para ele, tá certo? Podemos fazer aqui também, ó, testando qual o controle. Se eu der uma ordem dessa daqui, pode ser que ele dê um colorido, né, em todos os campos estáticos. Por isso que eu tenho que fazer esse teste daqui de baixo. Tá certo? E, além disso, vamos observar, né? Aqui, ele deu um tanto de NC Activate aqui, né? Mas poucos, porque ele trabalhou mais dentro da janela. E deu os 3 destróis aqui. Tá certo?
Agora nós vamos fazer movimentos na janela. Por isso nós vamos zerar aqui o log para observar o que acontece, tá? Depois podemos também fazer, vocês ensaiarem aí, colocar vários campos estáticos, tá? Bem, então agora está na hora, ó, Begin Paint ativado, tá? Está na hora da gente compilar e executar e fazer muitos movimentos, ó. Mover a janela, redimensionar, tá? Ó. Mover, certo? Redimensionar. Fechar. Vamos ver o que é que foi gravado no log. Vejam. Olha quantas vezes a janela foi pintada, ó. 3.028 vezes. Nós poderíamos mostrar também os eventos de mouse aí, resize, né? O move, mas são meramente assim físicos, né? Agora, algumas coisas ele faz automaticamente, quando a gente introduzir evento de botão, né? Ele tem mensagens para falar em qual posição do mouse, onde foi clicado, a que controle corresponde, tá certo? Ele tem que controlar a posição da janela dos seus redimensionamentos, tá? Para detectar num clique, né? Vocês compreendem que se a janela se move, um botão também se move. Se você dá um resize na janela, né? Você redimensiona o tamanho dela, né? Os controles também mudam de posição, tá certo? Tudo muda de posição. Então, ele tem que fazer altos cálculos aí. Essas mensagens estão mais atrás, né? Nós vamos detalhar só as mais importantes. Então, vocês entendam a complexidade. Em telas de HTML, essas páginas de internet, vocês veem bem isso hoje no esforço das páginas responsivas, né? Você tem uma coluna larga aqui, aí você pode exibir toda uma linha de quadrados. Quando você faz isso aqui, os quadrados têm que ser exibidos na vertical, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham começado a entender. Eu não vou exigir de vocês que vocês tenham entendido tudo, porque essa lógica de mensagens, né? Quando eles conceberam, eles estavam, assim, 30 anos à frente do tempo deles, lá antes dos anos 90, né? É uma filosofia muito evoluída, tá? Que até hoje tem gente que não compreende, tá? Eles fizeram milagre mesmo com essa interface de janelas. Foi mesmo uma ideia brilhante, ok? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Esse é o fim da aula 56.